Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Nesse segundo bloco, vamos conhecer a trajetória fascinante de um ser humano que foi instrumento para a conversão de milhões de brasileiros. A biografia de Padre Léo, por Marlon Arraes, que está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado, Uma alegria ter obrigado. Você aqui conosco. Nossa, uma honra. Para a gente, como eu disse para você antes da gente entrar aqui no ar, não é? Para falar de gente querida, porque quem conheceu o Padre Léo, gente, como não querer bem a esse homem, não é? A gente vai lembrando as histórias que ele costumava contar, não é? Que é uma das grandes marcas dele, uma das grandes características, muito engraçado, sem perder a profundidade, extremamente comovente. Não tem quem não tenha sido tocado em algum momento por uma dessas colocações com o Padre Léo. Marlon, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Márcio. É uma honra estar aqui. Um sonho pessoal, porque eu acompanho a Canção Nova, acompanho você na Canção Nova e é uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigado. Bem. Olha, gente, eu estava aqui agradecendo ao Marlon por esse trabalho maravilhoso que ele fez, porque escrever uma biografia é um grande desafio, né? É um trabalho que exige dedicação. Para aqueles que leem, está tudo ali pronto, né? É só a gente se servir, é como se você estivesse diante de um banquete e você vai escolhendo o que põe no prato, né? Mas por trás daquele banquete que foi montado, tem muito trabalho, tem muito profissionalismo, tem a delicadeza e a arte de quem o preparou. Foi isso que o Marlon nos ofereceu aqui através do Padre Léo, da biografia do Padre Léo. E eu queria fazer aqui uma pergunta para o Marlon, não é? Marlon, o que levou você, que é um gestor público federal, que trabalha atualmente no Ministério de Minas e Energia como coordenador geral do Departamento de Combustíveis Renováveis, a escrever a biografia do Padre Léo? Porque o que parece é o seguinte, o que você faz e o que você fez, né? São duas coisas assim, que parece que estão em direções assim muito diferentes, não é? O seu trabalho cotidiano com essa biografia que você se propôs a escrever, que, por favor, me diga. Eu olho aqui para esse volume e penso, esse homem teve trabalho. Não é verdade. A gente teve um trabalho bastante grande. Foram 4 anos de pesquisa. 4 anos. 4 anos de pesquisa em que pôde se debruçar sobre todo o material, o vasto material que a gente tem a respeito do Léo, né? Uhum. Centenas de horas de gravação de pregações na Canção Nova, né? Todo um acervo, os livros que ele publicou, né? O material também, a documentação toda que a comunidade Betânia dispõe. Então, tudo isso foi utilizado como base para essa pesquisa e, de fato, realmente isso dá um trabalho bastante grande, mas foi por amor, foi por uma identificação e por uma convicção, Márcio. Uhum. A convicção de que o Padre Léo nos deixou como legado, tanto do ponto de vista secular quanto do ponto de vista espiritual, é algo que encaixa perfeitamente com as necessidades que nós temos nos dias de hoje, para enfrentar os problemas que nós temos na sociedade hoje. Uhum. Então, foi por meio desta convicção, foi por meio desta certeza de que esse carisma, de que a vida do Léo é um exemplo atualíssimo para a nossa sociedade. Como é que você conheceu o Padre Léo? Eu não tive a felicidade de conhecer o Padre Léo pessoalmente, eu não conheci, eu o conheci pela TV, né? Conheceu pelas obras Pela de Canção evangelização Nova. dele. Exatamente, pela Canção Nova. Uhum. E, na verdade, tem um fato até curioso, um fato engraçado, porque quem me apresentou o Padre Léo, por volta ali do ano 2000, foi a minha sogra. A minha sogra que participava da renovação, assistia a Canção Nova desde o princípio, acompanha desde o princípio, né? Ela insistia para que eu visse o Padre Léo, para que eu visse uma pregação do Padre Léo. E aí eu um belo dia assisti e não gostei. Eu briguei com ele pela TV, né? Eu falei, não, esse padre brinca com coisa séria e tal. E briguei com ele pela TV, né? Coisa mais... Eu não tinha muita assim, noção das coisas, né? Mas aí eu morava numa casa que não pegava Canção Nova. Depois eu fui para uma casa, eu me mudei, e lá pegava Canção Nova. Aí eu pude ter um contato maior. Minha esposa sempre gostou da Canção Nova também. E aí eu acompanhei, tive a graça de acompanhar um acampamento dele em 2004. No acampamento de carnaval de 2004, se não me engano, do dia 18 ao dia 21 de março. Uhum. E aí foi maravilhoso, porque eu tive um contato com ele, um contato
com a pregação dele e vi que realmente ele não brincava com coisa séria. Ele Mais falava coisa extenso, séria brincando. contextualizado, né? Ele falava coisa séria brincando. É. Ele mexia com a gente de uma maneira muito grande e foi uma experiência maravilhosa que eu tive, do ponto de vista espiritual. Passou-se o tempo, eu tive meus filhos, o tempo passou. Padre Léo, meu primeiro filho nasceu em 2006, meu segundo filho nasceu em 2007. E aí eu estava nessa de acompanhar, né, o crescimento deles, enfim. E me afastei um pouquinho e fiquei um pouco de longe, acompanhei a doença dele um pouco de longe e tal. Uhum. Né? Aí, em 2010, minha mãe, que é porta a porta, me deu uma coletânea de pregações do Padre Léo, aquela primeira que saiu. Uhum. Né? E aí eu revivi tudo aquilo que eu tinha passado em 2004, eu estava passando por um momento especial na minha vida. E aí eu fui para a internet e procurando alguma coisa mais sobre o Padre Léo, eu descobri que o Padre Léo tinha dado uma entrevista para um programa de TV, e nessa entrevista ele contou aspectos da vida dele que eu desconhecia. Aí eu percebi que eu estava diante de uma história fascinante, uma história espetacular, um exemplo realmente Comovente, não é? Comovente, sem dúvida. Porque eu me lembro dessa entrevista e eu acho que ela foi uma surpresa para muitas pessoas, porque o Padre Léo ele nunca foi muito de ficar falando dele, não é? Você pode observar nas pregações, ele fala da história dele, ele fala da família dele, ele fala das pessoas que fizeram parte da sua história, mas ele nunca se colocou muito como protagonista, ele nunca puxou muito a atenção para si. E nessa entrevista não tinha jeito, ele tinha que falar, né, daquilo que ele viveu. Eu fiquei impressionado com a generosidade desse homem, né, de um coração imenso. Exatamente. Coração imenso. Agora, quando e como nasceu a ideia de escrever sobre a vida do Padre Léo, Marlon? Pois é, a partir desta entrevista que eu assisti na internet, né, eu vi que estava diante dessa história maravilhosa. E eu, apesar de ser servidor público numa área completamente distinta, como você colocou, eu sempre gostei muito de ler. Na minha casa eu tenho uma biblioteca razoável, eu tenho mais de 1000 livros, nenhum deles de engenharia. E, assim, muita literatura, boa parte dos meus livros são biografia, é um gênero que eu gosto muito. E aí me veio aquela coisa de, poxa, a Canção Nova, a Comunidade Betânia podiam pegar um desses biógrafos consagrados e convidá-lo a escrever, porque o material existe uma grande documentação a respeito e seria uma coisa maravilhosa, porque a história é espetacular, né? Mas aí veio aquela coisa, poxa, mas por que não você, né? Porque já que você gosta, por que não? Você gosta de escrever, enfim. E aí eu montei, assim, eu tentei, verifiquei que de fato a gente tinha um material, né, interessante, um material vasto, e aí eu desenhei essa proposta e contatei a Canção Nova, o Padre Vicente da Comunidade Betânia, para obter essa autorização, porque é realmente um processo que envolve você bater em portas para buscar informação, documentação, né? Por isso que eu disse para você, precisa, E aí a gente precisa ter a garantia de que você vai ter acesso, de que você terá acesso para essas informações, porque escrever pela metade não dá, né? E aí eu procurei essa autorização, apresentei o projeto para a Comunidade Betânia, conversei com o Padre Vicente, na época, inclusive, até disse uma coisa interessante, que dá um pouco a dimensão do livro até. Eu falei para o Padre Vicente, eu estou convencido de que somente Betânia, só Betânia já justifica uma biografia do Padre Léo. Só o aspecto da sua atividade social, enfim, e do que ele conseguiu por meio dessa comunidade, por meio desse trabalho com os dependentes químicos, né? Isso daí, Márcio, dá uma ideia de como é que eu encarava a vida do Léo, qual era a minha percepção sobre o Léo, que era uma percepção um pouquinho que não correspondia ao que depois a pesquisa me mostrou. Porque quando eu falo só uma biografia, só Betânia já justifica uma biografia, eu estou imaginando que aquela porção do Léo, aquele aspecto do Léo, pregador de multidões, um grande ministro de cura interior que ele foi, né? Isto é maior do que Betânia, não é? Às vezes dá essa impressão. E era mais ou menos isso que eu queria dizer, ou seja,
Tirando esse aspecto maior, né, Aham. só desse outro já bastaria, né? E, na verdade, o processo me levou a chegar a uma conclusão um pouco diferente até, porque Bethânia é a essência do Léo, é a essência do carisma, né? É a essência de um carisma que como eu disse, atualíssimo, né? E a vida dele convergiu para isso, né? Essa é a, a impressão que a gente guardou no final, né? Completamente diferente, né? Ou seja, Aham. todo o aspecto do pregador de multidões, do ministro de cura interior, é a ponta do iceberg. Existe uma riqueza impressionante Que dá suporte para tudo que dá isso, né? suporte para tudo isso, E exatamente. que faz com que Exatamente. tudo que ele é se manifeste naquela expressão mais comum, não é? Que é Isso. o Padre Léo, pregador das Pregador. multidões, né? Exatamente. E aí, Márcio, realmente uma teia se entreteceu, né? Se fez, porque Uhum. houve muita convergência com uma série de coisas. Eu costumo dizer para algumas pessoas que esse livro é uma história de paternidade e misericórdia. Hoje, quando eu falo da convergência das coisas que contribuíram para isso que você falou, dessa história pronta, Aham. a gente está falando de um contexto, nós vivemos num mundo que vive uma crise da família. Mas se a gente for colocar uma lupa nessa crise para olhar mais de perto que tipo de crise é esta, nós vamos ver que é a crise da figura paterna. Uhum. Nós temos hoje uma É crise da figura verdade. paterna. É A verdade. crise a figura do pai, ela está em crise, Uhum. né? E o Léo, ele foi exatamente isso. Ele procurou não só um trabalho de assistência, ele não só procurou recuperar dependentes químicos, ele procurou o exercício da figura paterna, o exercício da função paterna para algumas pessoas que não tinham pai. Então, tudo isso convergiu, porque eu estava em processo de formação. Eu venho de uma família, eu venho de pais separados, né? Eu tenho uma família com pais separados. Eu não tive essa referência de maneira tão clara. Busquei sempre entender a paternidade, procurei ler bastante sobre isso. E esse foi um aspecto que me tocou muito. A maneira como o Léo sempre se referiu aos seus filhos em Betânia, né? Com aquela ênfase, com aquele orgulho, com aquele amor, com aquele orgulho mesmo, né? Os filhos tinham uma determinada atitude em casa, atingiam um determinado feito, e ele fazia questão de exaltar isso para as pessoas que faziam retiro na Betânia e também nas pregações. Houve pregações em que ele, na Canção Nova, convidou seus filhos para mostrá-los, para apresentá-los, como quem apresenta filhos da carne e tem orgulho por eles, né? E uma outra coincidência, um outro aspecto muito importante foi a coincidência entre o que eu pesquisei a respeito da dependência química, a respeito dos tratamentos de dependência química, aquilo que hoje os profissionais de ponta, os psiquiatras, o pessoal da área de saúde, entende como sendo a melhor abordagem para tratamento e recuperação destas pessoas, isso coincide exatamente com o que é feito intuitivamente em Betânia há 20 anos. Então, isso é uma constatação, é algo que é Hum. de uma relevância muito grande, É. porque Uma muitas expressão de vezes... uma genialidade também tremenda. Exatamente, exatamente, É um homem com uma visão é, exatamente, antecipadora, não é? exatamente, É um homem muito além da sua época. muito além da sua época. Betânia já era, se você olhar a própria entrevista que a gente mencionou, que ele teve, em que ele abordou com, com uma sinceridade e uma transparência enorme, Uhum. né? O que ele fazia, o trabalho. Aquilo já gerou uma certa polêmica. Betânia é polêmica, Uhum. foi polêmica, é polêmica hoje. Imagine há 20 anos atrás, né? Como era, né? Essa ideia, né? Então, sofreu um preconceito. Padre Léo sempre foi muito polêmico, né? Sim, É uma exatamente. figura polêmica. Polêmico pela maneira como tratava os assuntos e como você mesmo viu, né? E muito consciente disso, porque, Sim, veja, é um risco que todo pregador corre. Você percebe toda a unidade de um acampamento de oração que ele pregava. Então, sim. ele tinha um começo, um meio, um ápice, Isso. não é? E um fim. Às vezes, uma pregação retirada do contexto pode Exatamente. criar um desconforto para aquele que Uhum. ouve. E se isso acontecia no acampamento de oração, você precisa ver nos encontros para casais que ele pregava. Então, ele já tinha ali uma determinação. Ele falava, tanto que você não vai encontrar muito esse material disponível. Ele não queria que se gravasse os encontros para Isso. casais. Era uma determinação. Ele falava, não quero que grave. Eu não quero que venda, não quero que distribua. Mas por quê? Não é?
porque ele tinha uma liberdade de tocar nos assuntos e de usar as terminologias como elas deveriam ser usadas, imensa, não é? Então, assim, eu participei de um desses encontros, em 1 hora você ria, você chorava, você se emocionava, você se arrependia, você Fazer se uma convertia, releitura. você vivia uma explosão de sentimentos profundos. Era uma reviravolta que acontecia dentro de você. Então, era um homem muito polêmico, não é? Uma fita daquela, que podia ser gravado numa fita, podia ser gravado num áudio digital, não é? Que escapasse do contexto, geraria uma polêmica. E ele nunca teve muito medo disso. Não, Inclusive, alguns assuntos ele queria ser polêmico, exatamente. não é? Ele chamava para briga. Era uma estratégia de comunicação, realmente. Era uma estratégia de abordagem de um assunto de maneira franca, de maneira aberta, sem medo da verdade. E sem nunca desrespeitar ninguém. E sem nunca desrespeitar ninguém, exatamente. Engraçado, né? Exatamente, aquilo, o que ele dizia realmente, se não fosse dito com aquela maestria, com aquela estratégia, porque tudo realmente era muito pensado, os retiros, eu que tive acesso ao computador do Padre Léo, eu tive acesso ao HD dos computadores dele, a gente vê ali aquela preparação, é toda absolutamente metódica. O retiro era praticamente escrito de ponta a ponta, em todas, inclusive em todas as brincadeiras, em todos os pontos que ele iria abordar, né, de uma forma ou de outra. Era tudo muito bem pensado justamente para isso. Agora, olha que coisa maravilhosa, né? É você conseguir dar espontaneidade a tudo isso. Porque preparar desta maneira, você vai conseguir até encontrar pessoas que o fazem. Né? Criar um roteiro, inserir um episódio engraçado, ter uma comunicação estratégica para poder fazer uma crítica, mas emprestar espontaneidade a isso, como esse homem fazia, não é para qualquer um. Não. Isso aí, esse foi também uma coisa que a gente abordou na biografia, foi tentar investigar as raízes desta habilidade, as raízes desta inteligência que o Padre Léo tinha. O Padre Léo, de fato, tinha, sem dúvida alguma, um QI acima era um ponto realmente fora da curva, né? Ele tinha uma inteligência e eu busquei na psicologia tentar entender essa inteligência. Eu consegui, por meio do conceito de inteligências múltiplas, definir um pouco. E, de fato, quando você pega o Gartner e vê o conceito de inteligências múltiplas, todas as dimensões da inteligência, você vê que o Léo tinha tinha desenvolvido, ele teve a oportunidade de desenvolver todas aquelas dimensões. Tá? Este é um aspecto. No aspecto da comunicação, isso também a gente conseguiu colocar isso no livro de maneira que a pessoa justamente entenda o porquê dessa espontaneidade. Ele pregava já desde a adolescência, nas suas missões, nas missas leigas, junto com 2 casais adultos que ajudavam o grupo de jovens dele, ele já tinha uma catequese, ele já tinha uma espontaneidade e já começou a praticar essa pregação lá atrás. Então, quando ele sobe no Rincão, em junho de 1999, para fazer a sua primeira pregação na Canção Nova, no PHN de 1999, ele acumulou, eu fiz uma conta aproximada, levando em consideração o tempo que ele gastou para fazer as pregações que ele fez durante todos esses anos, em grupos de jovens, depois como seminarista, depois como padre. O Padre Léo levou para aquele palco 12.000 horas, mais ou menos, de experiência em comunicação. Então, é algo que foi realmente muito aprimorado, muito lapidado ao longo do tempo e que gerou essa riqueza para nós, né? Que tivemos o privilégio de acompanhá-lo no seu auge como pregador na Canção Nova. Às vezes ele era toscamente engraçado, né? Toscamente engraçado, mas muito engraçado. E a gente encontra isso aqui na biografia, ô Marlon? Eu acho que sim. A gente já está tendo alguns retornos a respeito da biografia de pessoas que já leram e partilham conosco as impressões, né? E muita gente realmente fala que encontra esses momentos assim. Eu não coloquei muita pregação, muito conteúdo de pregação, porque, na verdade, a biografia justamente tenta decifrar o homem. Então, a gente precisa dar um passo um pouquinho
um pouquinho atrás para não Uhum. mostrar exatamente aquilo, mostrar o que está por trás daquilo, o que Tá por formou trás. aquilo, né? Mas há momentos realmente em que eu exemplifico e eu selecionei alguns pontos que eu acho que as pessoas vão enxergar essa graça que você está falando. Em vários momentos da vida dele, desde quando ele era pequeno, né, criança, no Biguá, passando por todas as suas fases, Você foi buscar até... a origem dele também? Isso também está Sim, sim, presente? sim, sim, Se aborda o Padre sim, Léo criança? sim. Porque, justamente, eu tive duas surpresas quando eu vi aquela entrevista que me Aham. motivou a escrever a biografia. Primeiro, eu não tinha ideia da origem dele. O Padre Léo, como nós falamos aqui, é um sujeito muito inteligente, um sujeito que tinha um conhecimento, era uma pessoa culta, falava da teologia num nível altíssimo, Altíssimo. Mas e, com uma e aí, com uma simplicidade que envolvia simplicidade, todos. exatamente. Ah, Se me dissessem que o Padre Léo veio de uma família classe média no interior de São Paulo ou de Minas, para mim ia estar bem, porque isso ia explicar toda essa inteligência, né? Então, uma surpresa muito grande foi ter sabido, foi ter conhecimento, né, de que ele veio do Biguá, veio, como ele fala, né, eu vim de um lugar, nasci num lugar que não tem no mapa nem no município, né? Então, aquela simplicidade, aquela pobreza, aquela falta de recursos na infância, tudo isso marcou muito. Então, isso tinha que estar presente, porque isso é uhum, absolutamente imprescindível para que as pessoas tenham noção, né? A biografia também nos ajuda a contextualizar, a gente precisa contextualizar. uhum. Uma coisa é eu dizer, eh, eu posso fazer uma comparação aqui, eu posso dizer que o meu time ganhou uma partida de futebol de 2-1, isso é uma informação, Uhum. né? Mas dizer que o time ganhou de 2-1, de virada, na casa do adversário, com um jogador a menos, isso faz toda a diferença, né? Aham. Então a contextualização é muito importante nesse sentido, por isso que a gente não podia deixar de falar do Biguá. Marlon, o que que você pretendeu com esse seu trabalho? Bom, os frutos de Betânia, os frutos da pregação do Léo realmente são inegáveis, são frutos maravilhosos, são frutos que realmente inspiram, que nos tocam, que podem nos converter, como converteu a milhões de pessoas, né? Mas hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que está marcada basicamente pela descrença, Márcio. Uhum, É uma sociedade descrente, uma sociedade que não acredita na capacidade ou na possibilidade de se atuar ou de se agir no mundo e fazer uma diferença. uhum. O mito do herói, ele está desaparecendo. É verdade. Nós não temos mais, é como se isso não vendesse jornal. E nós precisamos resgatar um pouco isso. A gente precisa perceber que pessoas, mesmo em meio a dificuldades extremas, e isso eu acho que está contextualizado no livro, mesmo assim, mesmo sem ter tudo pronto e tudo certo, tudo perfeito, para a gente gerar o fruto, a gente pode gerar o fruto, a gente pode Uhum. arregaçar as mangas e fazer a diferença, E faltam mesmo esses sem ter. referenciais hoje, né, Marlon? Exatamente, exatamente. Faltam. O brasileiro não tem, a gente não tem muito a cultura da biografia. É. É um gênero que não é muito, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem aquela cultura do self-made man, né? Do Uhum. homem que se faz, né? Isso é muito valorizado naquela cultura e eles são o país que mais publica biografias no mundo inteiro. Nós Uhum. não, mas a gente tem que começar a mostrar esses exemplos para justamente tentar fazer com que a gente possa sair do imobilismo, para que a Uhum. gente possa agir e dizer, não, a gente pode contribuir de alguma forma. O que que você acredita que poderá surpreender o leitor na biografia do Padre Léo? É aquilo que te Essa é uma... surpreendeu, né, Marlon? Porque, na verdade, você é o primeiro a fazer a experiência com o É livro, verdade, não é? O autor, o escritor, ele escreve o livro para os outros, mas também para si mesmo, é verdade, não é? sem O dúvida. que que te surpreendeu? E que você acha que vai Olha, surpreender o seu eu, leitor? eu, eu, eu quando eu fiz quando eu tive o contato com aquela entrevista do Léo, Uhum. eu fui atrás desse livro. Eu achei que esse livro talvez já pudesse ter sido escrito. Então eu fui atrás deste livro. Eu fui atrás Da da biografia. história do Léo. Eu fui atrás dela. Então eu costumo dizer que eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido. Hum, Um livro que me explicasse de onde ele veio e como ele foi e quais eram legal, os muito aspectos bem. mais marcantes. Então, eu te disse, esse livro é uma história de paternidade e misericórdia. Eu acho que o que mais me surpreendeu, o aspecto mais marcante para mim foi a misericórdia, que foi levada a um nível que eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Esse livro foi a sua estreia como escritor. Você gostou da experiência? Muito, muito. Eu me sinto como, vou fazer uma comparação aqui, eu gosto muito de automobilismo, sou engenheiro mecânico, né? Aham. Imagina um piloto que vai estrear na Fórmula 1 e recebe, né, como carro uma Ferrari, né? Eu estou me sentindo assim, né? Publicar um livro pela editora Canção Nova foi uma experiência
absolutamente maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Pretende continuar nesse caminho? Eu gostaria, vamos ver o que tem, o que Poxa pode vida. acontecer. Que dependendo do nosso apoio, vai continuar, Opa, viu? muito obrigado. Olha, gente, é até bom que fique esse gostinho de quero mais nesse nosso bate-papo, não é? Porque o Marlon fez a tarefa dele. Agora tem uma tarefa que cabe a nós, que é mergulhar nas páginas deste livro, não é? Eu vejo assim, às vezes eu entro em tantas casas que tem um volume bonito como esse, não é? Porque é um volume bonito, Ficou lindo não é? mesmo. Ficou O trabalho lindo. ficou É um perfeito. volume bonito. Você tem tantas pessoas que têm em casa um volume que fica em cima da mesa, da sala, da mesinha de centro, de modo decorativo, não é? Compram, às vezes, um livro caríssimo, que nunca vão ler, simplesmente para um passatempo de quem chega na casa. Eu quero apresentar para você esse livro, não para ser um volume na mesa de centro da sua casa, mas para ser um companheiro para você em muitos momentos da sua vida. Porque essa proposta que o Marlon trouxe para nós, do homem que vai se construindo a si mesmo, ela é importantíssima. A gente, como brasileiro, a gente tem muito aquela ideia do improviso, de uma felicidade que é fruto do acaso. Ou de que o Estado pode fazer por nós uma série de coisas. Exatamente. De transferir uma responsabilidade responsabilidades. que é nossa para o Estado, ou de se desculpar na Isso. responsabilidade do Estado que não é cumprida, quando nós só temos uma vida para viver. Exatamente. E que quando nós não nos tornamos o protagonista dela, ela passa. E nós acabamos sendo espectadores da nossa própria vida. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pistas para mim, para você, para todos nós, além dela ser colorida com a história de vida de uma pessoa que nós amamos e que, se você não amou porque não conheceu nem mesmo o trabalho, hoje talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar do Padre Léo, se você não conhece, vai conhecer, né? E pode conhecer por meio dessa biografia. Marlon, a gente só pode agradecer a você por isso. Eu que agradeço. Você escreveu o livro que gostaria de ter lido, né? E nos deu o livro que muitos de nós gostaríamos de ter. Então, parabéns. Márcio, muito obrigado. E quando tiver o próximo produto, está feito o convite para você estar aqui conosco. Com certeza. Tá bom? Será uma honra estar aqui de novo. Você pode adquirir aqui a biografia do Padre Léo por Marlon Arraes, não é? Através da editora Canção Nova, pelo nosso site, loja.cançãonova.com, ou também através do nosso telefone, 0 código da operadora 12 3186 2600. Mas pode ligar agora, já está tarde, mas é 24 horas. Você pode ligar agora, que a Canção Nova faz questão de fazer essa biografia chegar até você. Você que está acostumado a adquirir os materiais de evangelização da Canção Nova através do porta a porta, também através do porta a porta, você pode fazer o seu pedido. Marlon, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas você pode continuar em sintonia conosco pelo nosso Facebook, facebook.com/papoabertocn, não é? É uma ótima semana para você e para toda a sua família. No nosso próximo programa nós estamos juntos.